Quando então olhamos para a sociedade, creio que as virtudes surgem de uma forma também muito clara. Porque se pensarmos em uma sociedade justa, que a gente vê por aí as pessoas falando, precisamos ter uma sociedade justa. Como vamos ter uma sociedade justa sem virtude? Temos que ter uma sociedade forte para encarar os desafios que podem acontecer. Como teremos uma sociedade forte sem uma prática da virtude? Uma sociedade, então, ela tem um poder de influenciar os seus indivíduos e os seus indivíduos influenciam a sociedade. É uma influência mútua. Então, nós temos sociedade e indivíduo dentro dessa mútua influência. Por que isso é importante para a psicologia? Primeiro, eu não vou nem entrar no mérito de que existe uma psicologia social, mas no próprio mérito de que os nossos pacientes estão dentro de uma sociedade. Quantas modas surgiram que são modas contrárias à própria virtude? E quantas modas contrárias às virtudes influenciaram os indivíduos dentro dessa sociedade e, em vez de levarem para a prática das virtudes, os levaram para os vícios. Ao mesmo tempo, bons indivíduos vão formando uma nova sociedade, e uma sociedade que podemos chamar de sociedade mais virtuosa, que automaticamente vai fazer uma influência positiva nas pessoas. Então, pensar em virtudes é também pensar em sociedade. Então, quando pensamos em virtudes como a prudência sendo uma virtude da escolha, não é importante que uma sociedade, que os indivíduos dentro dessa sociedade escolham bem? Se pensarmos agora na justiça, não é importante que uma sociedade saiba ser justa? Quantas injustiças pairam na nossa sociedade que realmente nos deixam ali um pouco revoltados? Quantos pacientes chegam no seu consultório porque sofreram uma certa injustiça ou vivem uma certa injustiça? Fortaleza, a virtude da fortaleza que fala sobre a busca de um bem difícil de ser alcançado, como uma sociedade vai ter aspirações grandes, magnânimas, se as pessoas não são fortes o suficiente para buscar essas coisas? E, não menos importante, temos a temperança. A temperança, então, traz esse elemento desse ordenamento dos prazeres e a gente consegue pensar o seguinte: nós não vivemos, quem nasceu nos anos 90, 80, 70, será não? Essas décadas, 70, 80, 90, 2000, foram décadas extremamente sexualizadas, ou seja, décadas extremamente intemperantes. Logo, pensarmos em uma espécie de psicologia social que considera as virtudes é fundamental. E fundamental justamente para que consigamos perceber mais uma vez a relevância e importância das virtudes. As virtudes que entram no consultório, que se relacionam com as psicopatologias, que têm uma devida importância, obviamente vai estar ligado com a ideia de sociedade. Inclusive até a própria dinâmica da ausência. A virtude é tão importante que a ausência dela é sentida.
Uma sociedade sem virtude é uma sociedade viciada. Uma sociedade viciada está ali para corromper os seus membros. Eu falei agora há pouco de estarmos vivendo, pelo menos vivemos em várias décadas, de um mundo extremamente sexualizado. Diante de um mundo extremamente sexualizado, a maioria das pessoas se comportaram de forma temperante ou intemperante? Obviamente intemperante, né? Ou seja, temos a realidade da imprudência, da injustiça, da fraqueza e da intemperança. Ou teremos uma sociedade virtuosa, ou teremos uma sociedade viciada. Não tem outro caminho. Uma sociedade viciada cria indivíduos igualmente viciados. Quanto mais viciada uma pessoa é, mais fraca ela é também. Uma sociedade virtuosa estimula as pessoas a serem virtuosos. Quanto mais virtudes temos nas pessoas dentro de uma sociedade virtuosa, mais próspera é essa virtude. Então, não é difícil notar o impacto de uma sociedade com virtude e uma sociedade sem virtude. Não é de outro mundo. É muito fácil um psicólogo olhar para a sociedade, e um psicólogo deve olhar para a sociedade como um aspecto relevante da sua prática clínica, justamente porque traz esse elemento da capacidade dele captar as nuances do que seria uma vida ordenada e também do que seria uma vida desordenada, e a sociedade, ou seja, olhar para fora do consultório, se faz extremamente necessário. Então, esse psicólogo, ao olhar para fora, vai perceber a necessidade da virtude para uma sociedade. Tenho certeza que você já ouviu falar de algum parente, algum amigo, falando assim, pô, sua profissão no futuro vai ser primordial, porque está todo mundo ficando doente. Então, a profissão de psicologia é a profissão do futuro, porque cada vez mais as pessoas estão desordenadas, cada vez mais ansiosas, depressivas, etc, etc, etc. Beleza. Só que as pessoas só estão assim e a psicologia só vai ser uma profissão do futuro porque elas estão dentro de uma sociedade equivocada. Estão dentro de uma sociedade que estimula os vícios no lugar da virtude. Então, se há essa realidade, as pessoas vão adoecer mesmo. Porque um sujeito que não escolhe bem, escolhe no impulso, é imprudente. Um sujeito que não dá ao outro o que é do outro é injusto. Um sujeito que não tem força para adquirir as coisas para buscar as coisas que custam, é fraco. E aquele que não consegue controlar o seu apetite e a sua busca pelo prazer é intemperante. Imagina isso personificado em uma sociedade, ou seja, através das mídias, da música, etc, etc, etc. O sujeito está 24 horas sendo estimulado ao vício. Perceba então que a necessidade da virtude na sociedade também se faz extremamente necessário. Não tem outra opção. E esse primeiro módulo, onde eu estou com você, caminhando para entender cada vez mais essa necessidade da virtude, é para que não tenhamos dúvidas, nem eu, nem você, dúvida de jeito nenhum em relação a isso. Porque eu tenho que cada vez mais entender que a virtude não é uma opção, não é uma escolha peculiar, uma escolha para eu deixar minha marca aqui, minha assinatura. Não! A virtude é uma necessidade para uma sociedade e para uma pessoa que busque a excelência. Uma sociedade virtuosa é uma sociedade excelente. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa excelente. E é justamente essa busca, também dentro de uma perspectiva da sociedade, que se faz necessário.
Quando você olha para o teu paciente e quer que ele seja melhor, aqui já deve ter em você essa preocupação com essa sociedade melhor. Por quê? Porque esse sujeito que está buscando o teu consultório precisa ser melhor. E se ele for melhor, ele vai impactar a sociedade. Logo, o nosso trabalho, a psicoterapia, é um serviço para a sociedade. Onde, se eu deixo isso passar, se eu faço da minha psicoterapia um lugar que não é de melhora, eu estou ajudando a destruir uma sociedade. Então, se a gente está nessa perspectiva de desistir da melhora de um paciente, estamos também desistindo da melhora de uma sociedade e automaticamente da melhora de um futuro. Por isso que um psicólogo precisa olhar para a sociedade e perceber que o trabalho dele contribui para a sociedade, mas contribui saudavelmente para a sociedade somente se ele trabalhar dentro do seu consultório, com o seu paciente, a prática destas virtudes. Por isso, a gente precisa entender que a nossa profissão tem uma responsabilidade ainda maior, justamente porque se relaciona com a melhora humana. E pessoas melhores tendem a contribuir para uma melhor sociedade também. Se eu deixo isso passar, nós vamos necessariamente perder. Para que serve uma psicoterapia? Para que serve uma psicologia? Só para descrever uma emoção? Descrever e compreender por que o sujeito sofre o que está sofrendo? Só para o sujeito conseguir captar, por exemplo, o que ele se relaciona com a própria infância? Por que ele é assim? É necessário muito mais do que isso quando a gente pensa em psicoterapia. E as virtudes é muito mais do que isso. É justamente para dar um toque de ordenamento e desenvolvimento. Novamente, vou reforçar essa perspectiva. Falar de virtude é falar da necessidade vital dela e perceber o quão importante ela é para todas as áreas da vida humana, seja a infância, seja a adolescência, seja a vida adulta, seja o casamento, seja a vida solteira, seja para a sociedade. Em relação à sociedade, olha que interessante aqui, no livro O Dicionário Enciclopédico do Pensamento de Santo Tomás de Aquino, do Batista Mondin, em sociedade, ele vai falar o seguinte: do latim societas, já presente na cultura grega e latina, este termo indica tanto o conjunto das relações interpessoais, caracterizadas pela comunicação, quanto o grupo que vive essas relações de modo definitivo e determinado. Perceba o seguinte, então, se ele traz aqui, né, o conjunto das relações interpessoais, como que nós vamos ter boas relações interpessoais sem a prática das virtudes? Não teremos. E aí ele continua, quanto o grupo que vive essas relações de modo definitivo e determinado. Então, ele pode estar falando, inclusive, da própria família, modo definitivo e determinado. Uma família faz parte de uma sociedade. Como que teremos uma boa família sem a prática das virtudes? Mas perceba o seguinte, se vivemos numa época de vício, tudo que pode ser caracterizado como uma sociedade vai ruir. Estamos numa época onde a família está ruindo. Não estou entrando nem no mérito do ataque às famílias. Eu falo da qualidade das famílias. Por quê? Porque foi abandonado a perspectiva das virtudes. Então, a sociedade, seja essa sociedade doméstica, vamos chamar assim, que é a família, ou seja essa sociedade, essa coisa mais ampla, de uma cidade, de um país, se afastarem das virtudes, terão cada vez mais pessoas viciadas. Cada vez mais pessoas viciadas, teremos pessoas cada vez mais doentes. Pessoas cada vez mais doentes tendem a procurar ajuda em algum momento. Pode ser que eles vão procurar
o psicólogo. Isso quer dizer que a gente precisa de uma sociedade doente para trabalhar? Não. Por quê? Porque a psicoterapia não é feita somente para um sujeito que está doente. Ela é feita para um sujeito que quer melhorar também. Mas, cada vez mais, teremos pacientes dentro do consultório, partindo do princípio dessa sociedade desordenada, né? Cada vez mais teremos pacientes entrando no consultório em profunda tristeza, em profundo sofrimento, justamente porque vive o reflexo dessa sociedade intemperante, fraca, injusta e imprudente. E aí, dentro dessa dinâmica, dentro desta via, teremos cada vez mais pessoas que não sabem o que fazer com a própria vida. Justamente porque o imprudente não sabe por que escolhe o que escolhe. O injusto atrapalha suas relações interpessoais. O fraco não conquista nada. E o intemperante está escravizado aos prazeres. Uma sociedade consegue estimular isso. Anos 90, 2000, tivemos a TV como o auge, 80, 90 e 2000, 30 anos, 3 décadas de uma TV extremamente sexualizada. Logo, não é de se estranhar que nós tenhamos pessoas com seus 20, 30, 40 anos tendo problemas sérios com pornografia, que é contra a virtude da temperança. Então, olha como é interessante a gente perceber que as virtudes é necessária para a sociedade, mas é muito necessário também que nós, como profissionais de psicologia, possamos enxergar a presença ou a ausência de virtude dentro desta sociedade. Então, é fundamental que você perceba o encaixe vazio das virtudes dentro da sociedade, dentro do teu paciente, até mesmo dentro da tua vida. E ao perceber esse encaixe vazio, sem a peça das virtudes, você começa a colocar as virtudes na sua vida. Você começa a colocar as virtudes na vida do seu paciente. E você começa a colocar as virtudes dentro da sociedade, ou seja, dentro do que caiba a você nas relações, na vida humana, no dia a dia, dentro da sociedade, etc, etc, etc. Não é descobrir a importância das virtudes não fazer nada. É descobrir a importância das virtudes e, a partir de agora, modificar a forma de agir. Porque todos nós precisamos de virtude. Toda sociedade dita boa, próspera e feliz tem virtude. Toda sociedade triste, feia, desordenada e barulhenta tem necessariamente a ausência dessas virtudes. E a ausência das virtudes é a ausência do bem. A presença das virtudes é a presença do bem. E é isso que nós precisamos necessariamente estimular. E esse estímulo dentro da nossa profissão começa com a nossa própria vida, encaminha para a vida do outro, no caso o outro é o paciente, para que esse paciente impacte a sua sociedade e para que a gente impacte também a sociedade. Ou seja, uma psicoterapia unida na melhora humana para construir de maneira direta ou indireta uma sociedade mais virtuosa.